Roberto Tardelli. Hoje nós vamos receber aqui dois artistas. Um é o Miguel Paiva, será o segundo entrevistado. O outro artista é uma mulher fantástica, que é a Nanda Stephanie. E o Roberto Tardelli, ele é uma obra de arte. Ele. Né, Roberto Tardelli? Olha só a camisa maravilhosa do Roberto Tardelli. Tudo bom, meu Em homenagem à Vossa Excelência Conde e aos nossos queridos internautas da TVT, do jornal do Nacife. Grande beijo para todas e todos. Bom dia, boa sexta-feira. Chegou, sextou, certo? Sextar em janeiro é meio mais fraquinho do que sextar em agosto, setembro, mas toda sexta a gente comemora, certo? Meu querido Tardelli, eu quero que você fale dessa camisa aqui, porque você sempre tem uma história para contar das suas camisas. Qual a história dessa camisa? Esta camisa é em homenagem ao Parque Nacional do Catimbau, localizado no interior de Pernambuco, com o segundo maior acervo de pinturas rupestres do Brasil, e que eu tive a felicidade de conhecer. Vocês, queridos e queridas, Conde, eu falo a todos, a gente não tem ideia do impacto que sofremos quando a gente se dá conta que estamos diante de uma pintura que foi feita há 10 mil anos. Idade de Raul Seixas, certo? Que nasceu há 10 mil anos atrás. Né? Mas o que nos impressiona é que ali, naquele lugar, homens, mulheres, crianças já existiam, comiam e comungavam com a natureza há 10 mil anos. Quando se fala de povos originários, nós estamos falando de povos originários mesmo, né? E não de meia dúzia de latifundiários que querem passar a seca em tudo, derrubar tudo. Né? Quando você vê a pintura rupestre, você tem ideia do que é a ancestralidade, do que é a antiguidade, do que é a presença humana e o aprendizado dos seres humanos, todos esses milênios, com a natureza com a qual eles nunca brigaram. É uma emoção, né? Estar diante dessas pinturas. É uma emoção, muda a cabeça da gente. Assim. Muda a cabeça. Você acabou de passar lá, né? Acabei de passar lá. Não paro de pensar nesse lugar, né? Porque a gente tem a visão, não da história humana edificada, mas da história humana das pessoas comuns de um tempo que nós nem imaginávamos que existisse. Que coisa bonita. O Brasil é muito rico. Tem a Serra da Capivara também, que é... Exatamente. Não é muito distante de lá. Oi? Eles passavam, era a rota deles. Né? Era a rota deles. E recentemente descobriram na Amazônia uma cidade escondida embaixo da floresta. Eles conseguiram isso com uma tecnologia especial ali de raio-x e tal, de 10 mil anos também atrás. Fantástico essas histórias. Parece que a Amazônia também era toda povoada por civilizações pré-colombianas como os incas, astecas e os maias. Bom, nós não vamos falar de arqueologia hoje aqui, até porque nem eu e nem o Tardelli somos arqueólogos, mas fica a dica para quem está nos assistindo para visitar o Catimbau, no estado de Pernambuco. Aliás, na cidade de Arco Verde, Buíque. É o estado de Pernambuco também que está localizada a refinaria Abreu e Lima, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, deixa eu trazer aqui o carinho do público para você, meu querido Tardelli. Olha, Valéria Couto, amei essa camisa. Olha o sucesso do Tardelli aqui. Ana Simpson, linda camisa, Tardelli. Show! Beijo para minha querida Ana. Olha só a Vânia, camisa linda mesmo. E a Julie Moon, uma homenagem ao sol. Você está em alta, hein, ô Tardelli? Muito obrigado. Eu ainda vou me tornar um estilista muito maluco. Velho. Você é referência total. Tardelli, vamos começar falando dessa operação de ontem da Polícia Federal, que fez busca e apreensão na casa e no gabinete de um deputado que é líder da oposição, Carlos Jordi. Você estava comentando comigo aqui que ele alegou que nem estava em Brasília no dia do 8 de janeiro, mas que isso não tem nada a ver com o fato dele poder ser responsabilizado, né? Explica pra gente.
exatamente isso. Em direito penal, nós chamamos de autoria mediata. É a autoria de quem está distante do local do crime. Você não precisa estar na cena do crime para poder ser por ele responsabilizado. Na verdade, ele não está sendo responsabilizado porque depredou. Olha, ele não depredou nada. Ele não invadiu lugar nenhum. O que ele fez? Ele foi o mandante, o organizador, o financiador, o inspirador, aquilo que se chama em direito, desculpa essa palavra, essa expressão, mas é uma expressão simples, vontade reitora. Ele era a pessoa, ou uma das pessoas, certamente uma das pessoas, que provocaram aquele dia com o intuito de criar o caos, disseminar o caos, quebrar a ordem institucional vigente, e ali acontecer, sabe-se lá o que poderia vir. O problema é que Carlos Jordi não é um deputado chamado baixo clero, alguém lá que está perdido, submerso. Ele é líder da oposição. Ele é um líder bastante atuante. Ele é um radical da extrema-direita, né? E que agora parece que as investigações estão amadurecendo e estão chegando nessas pessoas. Não é possível que as investigações parassem naquela patuleia, certo, que invadiu o Palácio, alguns até defendidos pela Defensoria Pública da União, porque provaram ser pessoas sem recurso econômico, chamado pobre de direita. Desta vez, não, parece que a Polícia Federal começa a encontrar os nossos protagonistas, os nossos mandantes, os nossos inspiradores. E se a pena para quem entrou é de 14, para eles, querido Conde, tem que ser de 140, porque o mandante ele é sempre a figura proeminente do crime. Você substitui o executor. O executor é aquele caso de ocasião. As penas, elas são equivalentes, assim, em não, geral? Como é que elas não serão equivalentes. As penas do mandante vão de ser maiores. São maiores? Porque o mandante ele é insubstituível. Você não substitui o mandante. Se você tirar o mandante da cena do planejamento do crime, ele deixa de existir. Olha, se nós temos um homicídio que alguém mandou cumprir, se a gente tirar essa pessoa do homicídio, ele desapareceu. O executor não. O executor é aquela pessoa de ocasião. Pode ser ela ou pode ser outra. O Tardelli, e a julgar pelas penas dos executores que chegaram até 17 anos, a gente pode esperar uma pena realmente grande para esses mandantes aí que a gente está, que a Polícia Federal está chegando nesse momento. O que você está achando dessa operação Lesa Pátria, que é a operação que visa aí chegar não só nos executores, nos mandantes e nos financiadores? Também você tem um tipo diferente aí de responsabilização. Sim. Tem o financiador também, né? Tem financiador. O problema vai ser profundamente decepcionante se isso acabar naqueles que estavam lá dentro dos palácios. Não pode. Aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, elas cometeram um crime grave, a meu pensar, quem cometeu o crime grave é quem planejou, quem financiou, quem inspirou, quem determinou, porque aquelas pessoas que lá estavam foram pessoas evidentemente manipuladas. Claro que deveriam ser punidas. A meu pensar, foram punidas com rigor excessivo. Eu não as puniria tão rigorosamente assim, até porque elas eram o que a gente chama de fungíveis, eram substituíveis. Não fosse elas, seriam outros. Agora, o mandante não. É só ele. Agora, uma coisa grave também, Tardelli, que foi divulgada aí pela Polícia Federal. A Polícia Federal mandou um material para a imprensa, né? Ainda um material preliminar, para que a imprensa pudesse, enfim, explicar por que aquela operação estava sendo feita para o público aí, para a opinião pública brasileira.
Mas o que eu achei muito grave na atuação do Jordi, se a Polícia Federal está correta nas suas investigações, é que logo depois que o Lula ganhou as eleições, no momento seguinte, ele já começou a disparar orientações para bloquear estradas. Quer dizer, havia ali, né, uma teia, né, um emaranhado de ações golpistas que culminou no 8 de janeiro e que eu acho que ainda não acabou, para ser sincero. Esses bloqueios das estradas também é um outro dispositivo que a justiça vai ter que avaliar também caso a caso, né? Eu acho que tudo vai fazer, tudo parte de uma situação contextual única, certo? Quando ele determina o bloqueio de estrada, olha, vamos bloquear as estradas, vamos criar o caos. Primeiro que isso, para mim, sugere que essa atividade já estava sob planejamento antes mesmo das eleições. Muito antes. Caminharam paralelamente a campanha do Inominável e também medidas, vamos dizer assim, de urgência a serem tomadas caso a eleição fosse perdida. Se o Bolsonaro não admitia outro resultado, que não a vitória, os auxiliares, acólitos dele admitiam e cuidaram de criar um sistema de caos que absolutamente inviabilizasse, fosse a posse do Lula, fosse o próprio governo dele. Ele tem que lembrar que antes da posse do Lula, no dia 20 alguma coisa de dezembro, houve aquela invasão do prédio da Polícia Federal. Houve a descoberta do caminhão-bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. Foram situações que se somaram a outras. O que faz com que a atividade do Carlos Jordi, caso efetivamente comprovada, sempre fazendo essa ressalva, seja de muito maior gravidade, infinitamente mais grave, do que a invasão horrenda dos prédios que foram feitos por quem já está preso lá na Papuda. O que o Carlos Jordi fez e os outros fizeram, caso efetivamente demonstrado, ensejaria, sim, punições imensamente graves. Porque nada é mais grave do que a ruptura do processo democrático. Carlos Jordi, ele que lute, mas a situação dele vai ficar cada dia pior. A situação dele é difícil e, a despeito do ceticismo de parte da esquerda brasileira, que acha que vai ter anistia, que essas pessoas vão se safar, eu diria que eu não sinto isso, viu, Tardelli? A esquerda naturalmente, ela não acredita na justiça, sim, naturalmente, né? É parte do gênero, né? Mas eu acho que, por exemplo, sabe o que eu fico pensando? A pergunta que eu faço: vocês acham que o STF vai deixar barato o que fizeram com o plenário do STF? Quer dizer, e tudo que foi ali, todo o ódio que foi dirigido ao STF, não vão deixar barato, né? E não só isso, né, Cláudio? As ameaças, e-mails ameaçando familiares e ministros, certo? E-mails ameaçando cometimento de crimes contra familiares e ministros. O prédio invadido, destruído, devastado. As pessoas foram atingidas na sua autoestima, na sua paz familiar. Isso não vai ser esquecido. Não há possibilidade de anistia, até porque a anistia ela é um momento político para isso que não existe. O Mourão, o bolsonarismo provoca coisas interessantes, né? A maior tese bolsonarista é que os patriotários que invadiram os prédios eram infiltrados do PT. Mourão pede a anistia deles. Não é meio louco você pedir anistia para o inimigo? Não, agora eu estava pensando ontem, né, revivendo um pouco esse processo, enfim, e também a operação da Polícia Federal, o que ficou, assim, terrível para as elites racistas brasileiras foi que
o maior espetáculo de depredação, de vandalismo e terrorismo desse país não foi feito pela esquerda. É isso que é difícil deles engolirem. Viu, Tardelli? É uma coisa complicada, né? Eles ganharam um jogo que não era disputado. Olha, vocês se depredaram muito mais, vocês são os depredadores. Se você for considerar toda a luta direita e esquerda, olha, a luta do MST, quantos líderes do MST foram mortos, quantos proprietários rurais foram mortos, essa proporção ela é vergonhosa. Né? Toda a atividade da extrema-direita ela é destrutiva. E o Carlos Jordi, ele é o representante disso, ele é o representante absoluto desse pensamento, dessa doutrina, a doutrina da destruição do inimigo. Não basta vencer uma eleição, você tem que destruir o inimigo. Você tem que desmoralizar o inimigo, você tem que cancelar o inimigo. É isso que eles fizeram, e que eles fizeram com tamanha sede ao pote, porque eles não se deram conta, eles trocaram mensagens, as mensagens estão apreendidas, elas estão em vias de decodificação. A situação dele vai ficar cada vez pior, e não dele e de outros. O CVC, né? Você está se referindo ao CVC lá de Campos de Goytacazes? Sim, é isso? Sim. Que é o comparsa, vamos dizer assim, do Carlos Jordi, que foi preso, que estava em Brasília. Acho que ele foi solto um mês depois, mas o processo está correndo também na justiça e as ligações, a ligação entre os dois está sendo investigada pela polícia. Agora, o Tardelli, ontem conversando com o nosso querido Luiz Nassif, nós nos demos conta de um fenômeno que está acontecendo neste momento e que atende pelo nome de Paulo Gonet. Porque quem pediu essa operação para a Polícia Federal foi o Paulo Gonet. Ou seja, nós temos um PGR que aparentemente não vai se furtar a interpelar esses atores protagonistas do 8 de janeiro e outras cositas mais. E vamos lembrar que o Paulo Gonet foi levado ali à PGR indicado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, e aí você pensa em Lewandowski, pensa em Flávio Dino, parece que o cerco se fecha também para os golpistas. Eu queria que você comentasse um pouco esse conjunto de pessoas que têm ali as suas reputações históricas, né? Nesse processo de, eu não vou dizer caça aos golpistas, mas de que a justiça seja feita. Você se lembra, nós conversamos sobre isso aqui no seu programa, que eu havia dito que eu acreditava sinceramente que a chegada do Procurador-Geral da República estava condicionada a uma missão que ele deveria desempenhar. Você se lembra disso? Lembro perfeitamente. Perfeitamente. Você dizia assim, não é assim só pelo conhecimento e indicação que o Lula vai nomear, né? Tem mais coisa nesse mato, né? Ele está entregando a razão da nomeação dele. Olha, se não fosse para isso, outra viria. Nós precisamos de alguém que não passe pano mais. Naquele discurso do 8 de janeiro, com todas as críticas que a ele se fez, para aquele dia e tudo mais, o Paulo Gonet foi absolutamente incisivo. Nós vamos atrás. Aquele discurso no meio do tio meio palermão, meio com sono, aquele cara assim que parece que não vai fazer, mas esse é o adversário mais perigoso. Porque ele dá a impressão de que não morde, mas morde. E ele está mordendo e vai morder com muita força. Você conhecia o trabalho do Paulo Gonet antes dele ser indicado? De fama eu o conhecia como um professor imensamente respeitado, academicamente, um ícone da academia brasileira, um homem conservador, católico, mas absolutamente maduro para separar uma coisa da outra. Né? Ele tem a noção exata de que é preciso, o processo democrático exige que essas pessoas sejam punidas, sejam processadas. E ele vai fazer isso. Eu me lembro de ter também tido acesso a algumas informações de que
no que diz respeito à alta cúpula ou aos oficiais das Forças Armadas que estiverem envolvidos nisso, que o Gonê também não vai recuar, né? Enfim, eles estão ali com um apetite, com a responsabilidade histórica de fazer valer a justiça para esse processo tão terrível para a democracia brasileira. Meu querido Tardelli, deixa eu trazer mais comentários aqui para a gente mudar o tema, trazer mais informações. Eu quero falar da refinaria Abreu e Lima com você e fatalmente vamos lembrar da Lava Jato, né? Armando Novaes está falando aqui. Conde, por favor, pergunte ao Tardelli o que ele acha do promotor Sarrubo como secretário da Segurança Nacional, pois ele quer implementar GAECos, pode ser uma nova Lava Jato. Eita, meu querido Tardelli, vamos lá já pode falar sobre isso aqui, por favor. Eu vi a indicação do Procurador-Geral de São Paulo profundamente decepcionado. Profundamente. Eu tenho receio de que o Procurador-Geral de São Paulo leve para o governo federal os mesmos vícios do GAECO de São Paulo, cuja eficiência ela existe em primeira instância, mas não há nenhuma grande apuração do GAECO de São Paulo que tenha sido confirmado em todas as fases do judiciário. São imensas as ilegalidades que cometem, são atrocidades constitucionais, é uma criação de um tribunal, de um perseguidor absolutamente feroz, seletivo. Se eu pudesse dizer, eu quero muito estar enganado. Olha, eu adoraria estar enganado. Se estiver enganado, vou ficar muito mais feliz do que se estiver certo. As paralelas entre Tarcísio e Lula na segurança pública já se encontraram. Foi a pior indicação que eu poderia ter. E muitos de nós fomos escolhidos de surpresa. Essa história de que, olha, vai haver uma política de direitos humanos, mas vai haver tolerância zero, isso não existe. Isso não existe. O Lewandowski já esboçou esse discurso, né? Isso não existe. Isso não existe. Se for esse o tom da prosa, nada vai diferir dos governos de direita que nós tivemos até hoje. E o governo Lula vai continuar patinando na segurança pública e vai aumentar a letalidade policial e vai aumentar. Porque, veja uma coisa, parece até que o governo de São Paulo venceu o PCC. Olha, vamos levar os bons exemplos do GAECO. Qual é o bom exemplo do GAECO que tem em São Paulo? Não conheço nenhum. Eu sou advogado em São Paulo, sou promotor de São Paulo, fui promotor em São Paulo, conheço o GAECO de São Paulo e não sei te dizer um único exemplo do GAECO edificante em São Paulo. E o GAECO foi coordenado pelo Sarrubo? O Sarrubo foi um dos grandes inspiradores do GAECO. Né? Ele foi lavajatista, ele apoiou a Lava Jato, ele apoiou a Lava Jato de uma forma bastante clara, bastante forte. Incompreensível, para dizer o mínimo, a indicação dele. Será que o Lewandowski conhece o Sarrubo de longa data? Porque me parece que o Sarrubo é muito amigo do Alexandre de Moraes. Essa é uma pergunta. Suspeita. De que, na verdade, o Alexandre de Moraes influenciaria no Ministério, e aí deixaria de haver um Ministério também do Lewandowski, e a gente fica assim, fica uma coisa meio misturada, muito perigosa. Muito perigosa. Olha, volto a dizer, eu adorarei estar enganado. Se eu estiver enganado, eu vou dizer isso. Olha, com que alegria eu estou enganado, estive enganado, mas hoje, aqui, agora,
nesse 19 de janeiro, eu estou profundamente decepcionado. Olha, e tem uma informação, enfim, uma constatação sobre o Sarrubo, que vai ser o novo secretário de Segurança Pública Nacional. Enfim, vão cair todos os holofotes. Ele vai ser uma peça central, como o Capelli vinha sendo, né, no governo. Agora vai ser esse cidadão, enfim, chamado Sarrubo. Nós vamos ficar. Ele vai ser pressionado, quer dizer, aparentemente ele tem experiência para tudo isso, mas vai ser uma pressão diferente, né? Nacional, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu torço por ele. Não torço contra. Não torcer, a gente torcer contra é mau caratismo, mas não consigo ver como isso poderá dar certo. Roberto Tardelli aqui no 11 News, pedindo para vocês aqui darem um like, inscreverem-se em nosso canal. Eu vou trazer mais comentários aqui do nosso bate-papo. Norma Serra está dizendo, esse cara, ela está se referindo ao Carlos Jordi, né? Apareceu do nada em Niterói, elegeu-se vereador e pulou rápido para deputado federal na onda do inominável. Assim como muitos outros também, né? Que fizeram esse mesmo percurso. Silvia Aparecida de Carvalho Veronês, adoro o Tardelli. Fernando Bai está dizendo aqui, estou estudando o de 8 de janeiro de 23, como a Alemanha foi desnazificada de 45 a 47. Há números tão bonitos quanto 1.500.000 mortes, execuções, até 10 milhões de deslocamentos forçados. Bacana. O Bai, quando você avançar mais nesse estudo, vem aqui conversar com a gente. O Sérgio Capilé está dizendo, grande parte dos defensores de Jordi estão alegando perseguição ao líder da oposição, quando na verdade é justamente por isso que ele deve ser responsabilizado com mais severidade. Perfeito, né? A responsabilidade dele é grande e ele vai ter que lidar com essa questão fatal neste momento. Tardelli, você acompanhou o cerco que a Lava Jato imprimiu na refinaria Abreu e Lima. Tem toda uma história ali. Foi um projeto ambicioso, né, de refinar o petróleo venezuelano. Depois o Hugo Chávez saiu do projeto porque não tinha, enfim, recurso para colocar na refinaria. A Petrobras assumiu sozinha o projeto, que bateu 20 bilhões, ficou parado durante 10 anos, produzindo muito pouco, né, em vista do projeto original. E agora o Lula vai lá com o governo, com tudo, e fala até num faturamento, numa receita de 100 bilhões anuais. Eu queria que você contextualizasse um pouco a história da Abreu e Lima, porque eu sei como você, como bom conhecedor da Lava Jato, deve ter informações importantes sobre o processo de perseguição ali e tudo mais. Abreu e Lima é um caso muito curioso, né? É um caso de um grande investimento, de uma refinaria absolutamente moderna, uma refinaria que vai durar, feita para durar aí 100 anos, levada para descentralização do desenvolvimento econômico e que foi fulminada pela Lava Jato. Está lá parado, aquele elefante branco, gigantesco, caríssimo. E o que você vai fazer com ele, Conde? Você tem 3 alternativas. 3, só tem 3. Não tem uma quarta. Ou você vende, e aí resta saber quem vai comprar um elefante branco pelo preço de um elefante branco. Ou você fica com ela do jeito como que está, que é absolutamente sem sentido. Ou você termina. Termina a obra. Termina a refinaria. A direita diz assim, olha, essa refinaria é o ícone da corrupção. Tá, mas a corrupção não é da refinaria, meu Deus do céu. A corrupção não é dos trabalhadores cujos empregos serão gerados pela refinaria. Ora bolas. Quem praticou corrupção naquela situação foi punido. Então, a gente pode dizer que a Abreu e Lima é hoje uma refinaria absolutamente desinfetada, até pela própria Lava Jato. Com tudo que a Lava Jato tem de ruim. Terminar a Abreu e Lima
me parece que é a única situação racional que alguma pessoa racional poderia ter. Olha, você recebe uma obra gigantesca, o Brasil precisa importar insumos que você pode fabricar ali, e, portanto, deixar de importar. Você pode produzir ali energia limpa. Por que não terminar? Por que não terminar? Qual é a razão que existe para não terminar Abreu e Lima? Se alguém me der uma razão, então o que nós vamos fazer? Nós vamos cercar aquilo ali e falar, vamos fazer o quê com aquilo lá? Não, eu acho que tem a ver até com a responsabilidade com o dinheiro público você terminar, né? Porque senão você vai jogar fora tudo aquilo que foi investido antes. Não faz sentido. Não tem sentido. Mas por que não terminar? Termina a obra. Principalmente porque, se nós estivéssemos absolutamente autônomos, absolutamente independentes, absolutamente sobrando de insumos de derivados de petróleo, vai lá, mas não é o caso. Na verdade, a Abreu e Lima ela não foi terminada porque a política do governo Bolsonaro em relação à Petrobras foi de desmantelamento da Petrobras. Esse é o dedo direto dos Estados Unidos interferindo na política brasileira. Aliás, o Lula disse isso ontem lá na cerimônia de retomada dos trabalhos e foi profundamente criticado pela mídia convencional, ele dizendo que o que foi a Lava Jato? Foi um grupo de juízes mal intencionados, né, violadores, que se juntou a um grupo de procuradores e promotores violadores mal intencionados e que foram orientados pelo Departamento de Justiça americano para destruir aí a economia brasileira. Mas olha, destruiu a indústria civil de base brasileira, destruiu. Vocês conseguiram fazer. O Brasil era o maior empregador, a Odebrecht era a maior empregadora na Costa Rica e na Angola. Eles destruíram essa indústria de base da construção civil brasileira. E destruíram também a Petrobras. Exatamente nos mesmos moldes, e olha que coisa curiosa, eles estão fazendo agora na Coreia do Sul com a Samsung, com a Hyundai. Por quê? Porque a Samsung está quebrando a Apple. A Hyundai e outras estão quebrando a indústria automobilística americana. Então, depuseram a primeira-ministra, acusação de corrupção. Exatamente, é o mesmo figurino. Eles estão vivendo na Coreia do Sul uma Lava Jato. Quais são os alvos da Lava Jato coreana? A Hyundai e a Samsung. Não estava sabendo disso, Tardelli. Isso é grave, hein? É a mesma situação. Por quê? A Samsung está quebrando a Apple. E a Hyundai fechou a indústria automobilística americana. A tal ponto já lá atrás, a resposta do Reagan para o Jimmy Carter, que é o sonho do americano é ter um carro, e sua casa, 2 carros, a casa está financiada e um dos carros é coreano. Ora, está lá a Lava Jato na Coreia do Sul. É a forma que os Estados Unidos têm de interferir nas economias. Não precisa mais descer tanque de avião, não precisa encostar porta-avião no porto, não precisa ameaçar bombardeio, nada. Eles contam com a bactéria interna. E qual é a bactéria interna? Sempre à mão. Judiciário, Ministério Público. Ô, Tardelli, eu não quero deixar você ir embora, a gente tem aqui 2 minutinhos ainda, vou pedir para você ser breve para falar da questão da isenção dos pastores, né? Enfim, que o Haddad, inclusive, vai se reunir com a bancada evangélica para falar sobre isso. Foi uma medida eleitoreira do Bolsonaro e que precisa ser, quer dizer, judicialmente encerrada. O que você pode falar para a gente sobre esse? Vou falar rapidinho. O artigo 150 da Constituição diz o seguinte: diz que é proibido instituir tributo a entidades religiosas, templos de qualquer culto
inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Ora, o salário do pastor não é a entidade beneficente. O pastor ganha. Malafaia se fotografou lá em Dubai. É um salário, pode não chamar salário, pode chamar prebenda, pode chamar côngula, pode chamar, dê o nome que quiser. Mas é a forma de rendimento. Porque o mesmo artigo 150, só para você e para todo mundo entender, é o seguinte: também é isento de tributação livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O papel. O dono da indústria do papel, não. Olha, o livro não tem imposto, mas o editor tem. Ué, o cerne e aí não se fala isenção, é imunidade, há uma proibição constitucional de criação de tributos sobre as igrejas, é sobre a igreja, sobre o templo. O templo. Mas não os, aspas, trabalhadores. E o Tardelli até caiu aqui, peraí. Caiu e voltou. Estou aqui. Mas não sobre os atores desse... Não sobre os atores. É evidente. Olha, o camarada que transporta o papel, ele não vai pagar o ICMS do combustível? Paga. O que não se paga é o papel. Para exatamente combater o custo da publicação. Baixar o custo da publicação. A mesma coisa do pastor. Eu dou uma sugestão para o Malafaia. Faz o dízimo de 12%. Repassa o custo do consumidor. É sempre assim que faz. Cobrar um dízimo a mais, é isso que você está falando? Cobra um dízimo a mais, né? Porque não é possível você imaginar que um camarada desse tenha isenção e imunidade tributária e mande fotografia de Dubai. É indecente, né? Isso é indecente, isso é imoral. Não é à toa que o saudoso Boechat disse para o Malafaia procurar aquela coisa que, Malafaia, vai procurar, né? Lembrando do saudoso Boechat, que morreu tragicamente num acidente de helicóptero no centro de São Paulo, né? Foi uma coisa... No marginal daqui, a Major de Pinheiros. Agora, meu querido, diga. Querido Tardelli, você sempre iluminando aqui o nosso 11 News, brigadíssimo, um excelente fim de semana para você, juízo, tá? Torcer para que a próxima sexta chegue rapidamente. Rapidamente, porque a gente fica com saudade de você. Obrigado, querido.